1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Até aqui. Você sabe que fé, como diz o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova dos fatos que se esperam acontecer. Fé é algo invisível que faz com que se manifeste na tua vida coisas visíveis. A fé traz as coisas inexistentes a passar a existir, ao ponto do mesmo autor de Hebreus dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tem fé, aquele que crê que Deus existe, que é real, que é galardoador daqueles que o buscam, se aproximam dele. Fé é algo extraordinário. A fé é como se fosse um órgão dentro do teu corpo que nunca para de crescer. Só que a fé não é um órgão natural, ela é algo espiritual dentro de nós. Não existe limite de crescimento para a fé. Não existe. O que a gente vê quando a fé vai crescendo é que os sinais, os milagres, os prodígios vão se tornando diferenciados, vão se multiplicando. Tem gente que quando olha algo acontecer na vida de homens, como na Bíblia, como raríssimos homens e mulheres de Deus nos dias de hoje, que são pouquíssimos e raros, quando se convive com alguém e vê coisa extraordinária, eu creio também, eu quero também. Só que a fé é como uma árvore plantada dentro da palavra de Deus. Para ela crescer, ela tem que estar se alimentando da palavra. Sem a água da palavra, não tem como a tua fé se desenvolver e alcançar outros patamares espirituais, outros níveis espirituais. Não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus, e não tem como você querer adquirir fé de uma outra maneira. Você não adquire fé ouvindo o testemunho dos outros. Você não adquire fé ouvindo palavras humanas. Aquela mulher é uma mulher experiente. Não. Só se adquire fé através do ouvir a palavra de Deus e do crer na palavra que você está ouvindo. Fora isso, não tem outro jeito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra pela pregação do Evangelho, ou pela palavra do testemunho. Então, o que é fé? Fé é um sentimento que passa a brotar dentro do nosso espírito de uma determinada maneira tão diferenciada de tudo aquilo que já vivemos ou sentimos, que nos impulsiona, nos alavanca, nos joga para dentro do milagre. A fé é o braço, é a mão que te arremessa para dentro do milagre. Glória a Deus. Quanto mais a tua vida foi edificada na palavra, mais forte é o braço da fé que vai te levar até o milagre, aquilo que Deus quer tratar contigo. Glória a Deus. Nós temos exemplos fantásticos de homens e mulheres na Bíblia com atitudes de fé descomunal, com atitudes de fé que foram exemplo para o dia deles e se tornam também exemplos para o dia de hoje. Me lembrei ali, quando eu ia pregar, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens em meio à face da morte, da fornalha que o rei mandou acender 7 vezes mais que o normal, aqueles homens zombaram da morte, glorificaram a Deus de uma maneira como outros antes dele, naquela situação, não tinha agido assim. O rei mandou amarrar eles com a chapéu, com as túnicas e lançar os 3 lá dentro. Mas antes perguntou: vou mandar tocar de novo os instrumentos. Vocês não vão se prostrar para adorar a imagem que eu levantei? Não, nós só nos dobramos diante do Senhor, o Criador, e começaram a testemunhar de Deus. Nós não vamos adorar nem a ti, nem a tua imagem que tu levantou. Na cara da morte. Ah é? Amarra eles lá com o chapéu, vou mandar tocar. Pode tocar. Tocou e todo mundo se curvou, e os 3 permaneceram de pé. Amarra eles, joga lá. Quando jogou, o próprio rei olhou: vem cá, nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Como agora olhando eu vejo 4
sendo que o quarto é semelhante ao Filho dos deuses santos, estão passeando no meio do fogo, como se o fogo não está causando nenhum dano neles. Depois dele contemplar o efeito de quem tem fé, a fé ela causa um efeito na tua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego Glória a Deus. são servos de qualquer Deus, não. Servos do Deus Altíssimo. Vem para fora. Vieram andando calmamente. Eu acredito particularmente, embora a Bíblia não diga, mas eu creio, lendo o texto, que na hora eles olharam para Jesus: mestre, estão nos chamando. Perguntaram a Jesus: é para ir, Senhor? É para ficar? Eu tenho certeza que eles perguntaram a Jesus isso. Para mim, a minha fé me faz ter essa certeza. Não posso te provar que esteja escrito, porque não está escrito isso, mas a minha fé me faz crer que aqueles homens quem está na presença de Jesus, não há presença melhor para você estar. Não interessa se é no vale da sombra e da morte, não interessa se é numa cova, se é numa fornalha, se é numa... Jesus está aqui comigo. Aonde Jesus está é o melhor lugar para mim estar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque eu sei que onde Ele está tem milagre, tem sinais, tem prodígio, tem maravilha, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Glória a Deus. Então eu acredito que eles perguntaram: mestre, aquele tolo lá está nos chamando lá, aquele rei incrédulo, pagão, a idólatra, está nos chamando, mestre. Eu acredito que Jesus falou: espera um pouquinho, vai agora não. Eles: Sadraque, Mesaque, agora vai lá e glorifica o meu nome. Eles foram saindo calmamente foram saindo de lá, da fornalha, sem que um cabelo deles tivesse queimado. A fé, minha irmã, ela faz você receber manifestações do Espírito de Deus na tua vida, que muitos vão olhar para você e vão dizer assim: como é que pode isso? Como? Me explica isso. Fé é algo que não se explica, é algo que se vive. Amém, Jesus. Você vive pela fé que você alcançou. Glória a Deus. Quer que a tua vida seja diferenciada, modificada? Passe a adquirir mais fé, que você vai entrar num outro nível de vida, num outro nível de testemunho e de conhecimento. Glória a Deus, Jesus. Outro exemplo de fé, Atos capítulo 3, exemplo de fé. Pedro e João indo para o templo à volta da hora nona. Quantos crentes não passaram por aquele coxo e jogaram uma moedinha? Coitado, uma moedinha para ele, uma moedinha. Mas naquele dia Pedro e João passaram para ali e disse: olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que o tornozelo dele, a perna dele foi se endireitando, ele deu um salto e ficou de pé e foi lá para dentro, pulava, gritava e glorificava a Deus. E os crentes que estavam lá dentro do templo diziam: não é esse aquele que estava ali na porta? Aquele, esse, onde vai para a igreja ele está ali pedindo esmola, então não é esse. A gente está vendo aí. O que aconteceu? Foi porque alguém de fé passou pelo lugar. Glória a Deus. Alguém de fé passou pelo lugar. Glória A fé é o firme fundamento. Tem que ter fundamento para ter fé. Das coisas que não se vê, porque a fé é espiritual, é invisível. E a certeza dos fatos que você espera acontecer, ou a certeza daquilo que você espera acontecer. Certeza, Ele vai levantar. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. E ele levantou. Glória a Deus. Não pôde se deter. Amém. Não Jesus. pôde ficar ali. Glória a Então, Deus. porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa Glória fé. a Deus. Você sabe o que é nascido de Deus? Aí eu me lembro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que diz lá? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo.
para aquele que está em Cristo. Aí que vem o mistério. Será que você está mesmo em Cristo? Glória a Deus. Porque se eu estou em Cristo, tudo vai se fazer novo na minha vida. Eu não posso ter as mesmas atitudes de antes, quando eu era velho, né? Não é velho fisicamente, velha natureza. Eu não posso ter o mesmo conceito de antes. Na minha velha natureza tinha mágoa, ódio, rancor, ressentimento, confusão, discussão. Eu não posso deixar que essas coisas velhas façam parte, e não podem fazer, do novo, nova criatura em Cristo Jesus. A minha atitude diferenciada como nova criatura em Cristo Jesus glorificará o meu Deus e fará com que o meu Deus deseje contar comigo. Fará com que o meu Deus deseje contar comigo. A minha atitude diferenciada como nova criatura. Quantas vezes eu já escutei crentes, né? Por onde andei. Sabe como é que é, né? Sou crente, mas eu não sou. Eu sou crente, mas eu também sou carne, né? Sei que lá, eu sou assim. Comigo é assim. Fez, eu vou fazer, porque sabe como é que é, né? Que é isso? Como é que é? Sabe o que estão querendo traduzir com isso? Sabe como é que é? A velha natureza ainda faz parte da minha vida. Então você ainda não nasceu de Deus. Como é que você vai vencer o mundo? Com as coisas velhas do mundo não tem como tu vencer o mundo. Lutando com as coisas do mundo, tu não vence o mundo. Lutando com as armas espirituais que vêm de Deus, você vence o mundo. Aqui, ó. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É isso que vence o mundo. Uma atitude diferente. O meu desejo de agir diferente. O meu desejo de andar como nova criatura. Meu desejo de procurar andar naquilo que é perfeito. Naquilo que é perfeito. E o que é perfeito? É a palavra de Deus. O meu desejo de andar na palavra de Deus faz com que a minha vida seja transformada. E eu já falei aqui outras vezes e vou dizer antes da gente terminar. Toda vez que você está desejando crescer, toda vez que você deseja se aprofundar na palavra, é certo, virão provas pela frente. Virão provas pela frente. Deus prova e aprova. Deus prova e também reprova. Mas aqueles que estão em Cristo, que são nova criatura, vão ser provados por Deus. E sendo uma nova criatura, vai ser aprovado por Deus. Está andando em novidade de vida. Isso faz parte do Evangelho de Jesus. Deus prova. Ele sonda os nossos corações. Ele vê o que a gente está desejando. Te prepara que vai vir uma prova sobre aquilo que você está desejando. Pode ter certeza que virá. Pode ter certeza que virá uma prova sobre aquilo que você deseja. Se tu pegar a vida dos homens de Deus, lá no passado, antes deles assumirem ministério, receberem unções proféticas, daquilo que Deus queria contar com eles, passaram situações tremendas. Aí tem gente que diz no dia de hoje assim: minha vida é igual a de Jeremias. Tu já passou os calabouços que Jeremias passou? Sabe lá que você está dentro de um calabouço, sem água, sem comida, lugar escuro, molhado, teus pés na água, na lama, no fundo daquilo lá, esquecerem, deixarem você ali? Já passou por isso? E quando a situação apertava no meio deles lá, alguém lembrava: profeta Jeremias, Senhor, pede ele para interceder. Ele está mesmo, hein? No calabouço. Pega ele lá. Aí de repente lá vem uma cordinha. Aí, segura aí, vamos deixar. O rei mandou, falou isso, chegava na cara do rei: assim diz o Senhor, é isso, te conserta, porque tu está em pecado, é isso, Israel vai ser sitiada, manda esse homem de novo lá para o calabouço. O cara ficou tempão no calabouço, tivesse agradado o rei, de repente nem voltar para lá. Tu é doido, vai voltar para lá. Importante agradar a Deus do que os homens. Ia para o calabouço. E depois tira ele do calabouço, volta para o calabouço, tira do calabouço, volta para o calabouço. Sabe por que ele era chamado profeta da coragem? Que ele olhava na cara dos reis, das lideranças e dizia: assim diz o Senhor, sabendo que eles poderiam matar, poderiam prender, mas cumpriu o ministério dele ali.
Glória a Deus. Cumpriu o ministério dele tremendamente. Isaías, que chegou a ser cerrado ao meio, ele morreu cerrado ao meio, porque o que Deus mandava ele falar, ele abria a boca e falava. Os demais profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, nossos irmãos no passado, que eram perseguidos pelo Império Romano, pelo catolicismo romano, que eram afrontados, que eram jogados em arenas, eram feitos tochas no jardim de Nero, outros morriam dentro de caldeirão de piche, como foi Bartolomeu, e tantos outros que teve a pele arrancada vivo. Sabe lá o que é isso? Homens dos quais o mundo não era digno deles, como está escrito. Esses homens não brincavam de igrejinha, não brincavam de evangelho. Esses homens viviam o evangelho. É o que falta nos dias de hoje. Esses homens não eram detidos por circunstâncias naturais, não. Nem que fosse se arrastando, mas chegavam lá para cumprir o que Deus mandou fazer. Não tinha a tecnologia de hoje, não tinha o conforto de hoje. Não vou subir essa ladeira não, tem um carro, não vou, sabe por quê? Eu estou com uma dor aqui no joelho. Mentira, é preguiçoso, é preguiçosa, não tem desejo das coisas de Deus. Onde é a oração? É lá em cima, ali, dá não, e eu estou com meu sapato alto, vai quebrar, Esses homens não tinham isso não. Por isso que é difícil você achar crentes que estejam vencendo o mundo como se tinha naquela época. Subi isso a pé, trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Que dia tem culto? Hoje aqueles homens não tinham isso não. Eles iam para cada culto como se fosse o último, com desejo, com amor. E o Senhor Jesus contemplando tudo aquilo. Venceram. Hoje a coroa que eles têm lá para receber, não dá para descrever ela para vocês. Não dá. Homens que não amaram a si mesmo, amaram a Cristo sobre todas as coisas. Não amavam assim, não olhavam para a sua vida, olhavam para Cristo. Como Paulo diz, viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. O viver que tenho nessa carne, vivo pela fé. Eu estou vivendo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, e vivia mesmo pela fé. Um homem que chegou à conclusão: não posso formar uma família natural aqui não, porque vai me atrapalhar nas minhas viagens missionárias, pode ser que me atrapalhe no meu chamado. Tudo o que ele fazia era voltado para Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, plante a tua vida dentro dessa terra fértil, chamada Palavra de Deus, dessa água poderosa que é a Palavra de Deus, e tu vai ver uma árvore frondosa, poderosa crescer, e tu vai cantar o hino da vitória. Quanto mais você adquire conhecimento, exame das Escrituras te leva a adquirir conhecimento. Quanto mais você examina, se aprofunda, tira dúvidas, cresce, se interessa, mais a tua árvore espiritual vai tendo as suas ramificações ampliadas, alongadas, e você vai alcançar em Deus coisas que você vai ficar assim: meu Deus, coisas tão profundas, tão tremendas, que você vai dizer, como Paulo disse a respeito daquele homem, né? Conheci um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, que foi arrebatado até o terceiro céu, e lá, chegando lá, viu coisas que não lhe foi permitido dizer. Imagina só o que esse homem contemplou. Eu vinha pela rua um dia desse, vou falar isso antes de terminar, e eu estava pensando, existe um ministério, existem vários ministérios, né? Existe um ministério chamado Ministério de Socorro, socorrista. É aquelas pessoas que são ministerialmente, falando de ministério, tá? Usada por Deus para socorrer alguém. Não estou falando de um socorro natural. Pode até se estender um socorro natural, mas tudo que é ministério parte do espiritual. Estava pensando em outros ministérios, conforme a Bíblia mostra: ministério de maravilhas, ministérios proféticos, ministérios de visões, de revelações, tantos e tantos ministérios. Eu falei: meu Deus, a seara é tão grande, tanto ministério, tantas coisas, cadê o povo? Cadê o povo para mergulhar, para buscar, para se interessar, para que esses ministérios venham vestir a igreja, vestir o povo? Cadê o povo? Que os últimos dias da face da terra
em que a igreja vai estar, está se aproximando. Está se aproximando os últimos dias. Os últimos dias da igreja estão se aproximando. Lógico que 99,9% daqueles que você vê e diz que é um crente, você vai ver quando as leis governamentais para perseguir os verdadeiros, estou falando daqueles lugares que se prostituíram e fizeram aliança com político, não. Tem nome de igreja evangélica só por ter um nome lá. Botar nome de igreja evangélica qualquer um bota. Ser evangélico, viver o evangelho, poucos. Isso é para poucos. Então estou me referindo àqueles que não fizeram aliança com o mundo, não se corromperam. Estou falando dos verdadeiros. Tem leis que estão sendo aprovadas para perseguir esse povo, que você vai ver. O andar com a Bíblia na rua na mão, para você pode ser motivo de cadeia ou motivo de morte. Aí é que a gente vai ver quem é que realmente se converteu, quem é que realmente está servindo a Cristo. Não é botar a Bíblia na bolsinha, não. É trazer ela na mão, para que todos vejam. Estou indo para a igreja. E está sabendo, se te encontrar na rua, vão te viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, é ganho. Não estou procurando a morte, estou procurando servir a Cristo. Se a morte estiver no meu caminho e o meu Jesus que venceu a morte quiser que eu passe por ela, eu vou passar e vou cantar o hino da vitória. Se ele não quiser, eu direi: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. É dias que a gente vai viver assim. E o Espírito de Deus quer derramar dons, talentos e ministérios. E essa palavra que você viu hoje, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se interessa por ela. Amém, Jesus. Não tem campanha, corrente, e são os ladrões que fazem para arrancar o dinheiro do povo. Que campanha da fé, campanha mentira do diabo, mentira desses mercenários ladrões. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. Esse é o caminho aí. É assim que tu vai adquirir fé, examinando as Escrituras, ouvindo a palavra de Deus. É aí que se adquire fé. Outra maneira é mentira, é engano. É por isso que tem tanta gente doente dentro das igrejas. Pensa que tem fé, mas não tem. Quando vem o primeiro desafio, a primeira prova, entra em pânico e desespero. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé, Romanos 10:17, vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. Então não tem como você adquirir fé se não for através das palavras de Jesus. Do ler, crer, examinar, ouvir e praticar. Tudo pelo Evangelho. É aí o caminho de você alcançar a fé. Que o Espírito de Deus nos dê graça, nos abençoe com essa palavra e que venha despertar o nosso ser para nos alimentar cada vez mais da palavra de Deus, examinando as Escrituras e pondo em prática, para que a fé seja totalmente aumentada, seja alongada, seja acrescida dentro do nosso espírito. A Deus seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Glória a Deus.